Oi pessoal, eu queria falar um pouco agora sobre o uso do Daily Notes. O Daily Notes é uma ferramenta de anotações livres e ou semânticas, né, criadas é, já desde 2010. Nós estamos usando isso aí, é uma parceria entre o NUPIL, nosso núcleo de pesquisa, com o LAPESD, que é um núcleo de pesquisa lá da computação, né, inicialmente com o professor Roberto Virch e agora, depois de alguns anos, com o professor Renato Fileto, né. O Daily Notes já foi usado na Unicamp pelo grupo da minha amiga, colega, professora Márcia Abreu. Já foi usado na Complutense, em Madrid, tem sido usado atualmente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E a ideia é ter uma ferramenta que permita com que, em linha, nós façamos leitura de obras, pode ser literatura, é o meu caso, pode ser de linguística, pode ser de história, pode ser de sociologia, o que for, né? E permitindo ao usuário, no nosso caso, o aluno, fazer anotações, inicialmente de um modo como se faz costumeiramente, né? Você está com um livro, você pega um lápis, você sublinha algumas passagens, você faz comentários, né? A primeira vantagem do Daily Notes é que na anotação à mão, né, você tem espaço reduzido. Acho que acontece com muita gente, que acontece com frequência comigo. Algum tempo depois que eu fiz a anotação, que eu vou retomar para ler, eu às vezes tenho dificuldade de entender a minha letra, né? Isso não acontece aqui, no caso do Daily Notes, né? A anotação livre, então, em princípio, seria como a anotação que nós vamos fazendo, né? Com uma vantagem, né? Não é mais apenas a anotação que vamos fazendo no escrito. Ela permite uma interação muito rápida e imediata com outras fontes de informação, porque afinal nós estamos direto na internet, né? Não temos que sair do livro, fecha o livro, põe um marcador na página, vai, pesquisa, volta, anota, né? Aí a dificuldade de você, às vezes, anotar adereços muito grandes de referência, ou seja, há uma série de dificuldades de passar do papel para a rede e voltar para o papel, que aqui desaparecem porque ficamos apenas no meio digital, né? E a quantidade aqui não interessa muito, a quantidade de material que eu vou anotar, e a rapidez é muito grande. Sem contar outros ganhos, né? Eu posso dar alguns exemplos para vocês, como eu disse, desde 2010 que nós vimos utilizando o Daily Notes, e um doutorando que fez essa tese comigo, ele fez uma análise assim panorâmica dos resultados, né? E na época nós dividimos as anotações dos alunos em três tipos. Anotação boa, quer dizer, aquela que mostrava que ele tinha entendido, que ele estava trazendo informação além daquilo que estava materialmente configurado na obra. Uma anotação média, né, regular, ou seja, ele entendeu sem acrescentar nada. E a anotação ruim é aquela que a pessoa não entendeu ou falou algo que não tinha relação alguma com o que estava lendo, né? Em média, a gente viu que as anotações boas eram praticamente 90% das anotações. E não é só isso. Desde a primeira vez que eu utilizei em sala de aula, eu senti um aumento muito grande na qualidade das leituras, das reflexões, até das informações que os alunos conseguiam encontrar em outros livros, na internet, e traziam para a discussão em sala de aula. O nível da discussão melhorou muito, melhorou bastante, né? E a grande vantagem é que ele tem uma utilização, o Daily Notes, né, bastante intuitiva. Estou usando aqui, inclusive, palavras de uma amiga que é professora na Complutense de Madrid, a Dolores López, e que disse maravilhas do modo como facilmente os alunos pegaram a estratégia de utilização, né? Essa aqui é a interface do Daily Notes, né? Aqui eu vou ter aqui eu volto ao começo dele, na casinha, né? Esse ícone aqui é para anotação semântica. Mais tarde, se houver interesse, podemos falar sobre isso. Vão ficar nas anotações livres, né? Aqui eu tenho a possibilidade de ver o relatório de anotações, ou seja, todas as anotações feitas onde, de que tipo e por quem. Eu estou pegando então uma obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de uma disciplina minha do ano passado, já anotada pelos alunos, tá certo? Aqui eu posso ver essas anotações, né? Aqui, né? Se eu abaixo aqui essa divisória aqui, né?
eu posso escolher o tipo, ou livre ou semântica. Eu tenho alguns tipos de anotação: comentário, recomendação, tarefa, exemplo, explicação, pergunta, veja também, né? E aqui eu tenho os usuários. Eu posso pegar só as minhas, eu não fiz nenhuma, só os alunos fizeram, ou essa aluna também não fez. Vamos ver, essa aqui fez, né? Então aqui estão todas as anotações e cada ícone diz aí o tipo de anotação que é, né? Se eu clico aqui, eu fecho, né? Aqui eu vou esconder ou mostrar anotações. Aqui elas estão aparentes. Se eu clicar aqui, elas vão desaparecer, né? Eu vou ler a obra, o arquivo aqui, sem anotação alguma, tá certo? Se eu clico, elas vão ser carregadas de novo. No caso de nós professores, pode demorar um pouco porque nós temos acesso às anotações de todos os alunos. E no modo como eu construí essa atividade, cada aluno pode ver apenas as suas anotações, tá certo? Então, nesse caso, demora um pouco porque eu estou carregando as anotações de todos os alunos, né? E aí a quantidade é bastante razoável, né? Mas voltando aos ícones aqui embaixo, enquanto vai carregando a anotação toda, aí, todo o conjunto de anotações, aqui embaixo é para eu atualizar, se eu fiz alguma mudança, eu atualizo, tá certo? Aqui eu volto ao começo lá do DL Notes, tá certo? Mas então, aqui eu tenho possibilidade de ver as anotações todas, de saber quem fez o quê. Se eu sou um aluno, né, eu vou ver apenas as minhas anotações. Mas a grande vantagem é que eu posso, posteriormente, depois de feita a leitura e feitas as anotações, eu posso pegar todo o conteúdo que eu produzi de reflexões, colocar isso no arquivo à parte e escrever um ensaio, uma resenha, um comentário crítico, usando anotações, observações, reflexões que eu já fiz enquanto eu estava lendo a obra, né? Então, a facilidade realmente é muito grande e a imensa maioria dos estudantes aceita muito rapidamente trabalhar com isso, né? Realmente não há muito problema algum. Inclusive o problema às vezes é o contrário. Já houve semestre em que a mesma turma eu peguei numa Brasileira 1, depois no semestre seguinte em Brasileira 2. No começo do semestre de Brasileira 2, não sei porque a primeira vez, a primeira obra, eu não fui ler, não consegui ler no DL Notes, os alunos reclamaram, né? Dizendo que preferiam ler no DL Notes. Evidentemente que 1% dos alunos ainda tem dificuldade de não ler no impresso, né? Mas é exceção das exceções, né? E aqui a gente pode, lendo, por exemplo, uma coisa que ajuda muito, os alunos fazem perguntas quando têm dúvidas. A primeira coisa que faço antes da aula é percorrer todas as dúvidas, até para calibrar um pouco a minha aula, as minhas observações, as minhas reflexões com eles, em função do que eles tiveram de dificuldade, né? Isso é um indicativo muito rico na hora de trabalhar com eles em sala de aula. Aqui, por exemplo, teve uma aluna que faz uma pergunta: será que existia alguma sessão de reclamação ou elogios para os folhetins, tal? E aí eu respondo, posso responder aqui, respondo também em sala de aula, né? Mas é um elemento que ajuda muito, né? Além disso, eu tenho aqui uma série de comentários dos alunos, por exemplo, com relação a essa epígrafe inicial aqui. Esse aqui é de uma aluna que fala da qualidade, do interesse que tem essa frase aqui de que inicia o romance do Machado. E assim vai. Quer dizer, esses comentários também nos dão, a nós professores, uma pista de como que os alunos foram entendendo a obra, né? São indicações bastante concretas de como a obra foi entendida, como foi aprendida, que dificuldades surgiram, né? E para eles é interessante porque eles podem, uma vez feitas as anotações, são reflexões que não ficam perdidas na memória ou que ficam abstratamente divagando, né? Eles têm isso concretamente diante de si. A cada momento que ele entra no Daily Notes, que ele abre o arquivo que ele leu e que ele acessa as anotações que ele fez, ele vai retomar as suas reflexões e elas vão estar materialmente dispostas para ele. Quer dizer, ele pode até eventualmente dizer: falei bobagem, vou reformular isso aqui, ou além disso, eu posso pensar mais aquilo. Então, isso dá uma riqueza muito grande para o trabalho intelectual que se inicia para esses alunos, certo? Essa, digamos, é uma introdução ao Daily Notes. Nos próximos vídeos eu quero falar um pouco mais sobre aspectos mais práticos da utilização deles. Muito obrigado.